Morreu mais um pastor assembleiano, mas o vídeo de hoje é voltado a uma crítica sobre a homenagem feita por uma ovelha, desse pastor. Lembrando que o Antony Galvão manda suas condolências à família do pastor e deseja força psicológica diante a perda. Fica aí porque o vídeo de hoje é muito libertador. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Antony Galvão. Voltei mais uma vez com vocês. O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem cauteloso, mas eu preciso fazer uma crítica aqui. Mas a minha crítica não é a pessoa que morreu. Minha crítica não é a família da pessoa que morreu. Mas a minha crítica é a uma suposta homenagem. Pode até dizer que foi uma homenagem de besterol, de enganação mental. Foi um vídeo que eu encontrei onde mostra um velório na Assembleia de Deus. Mostra um velório na Assembleia de Deus de um pastor que se foi. Um senhor passou muito tempo pastoreando a Assembleia de Deus e se foi. Deve ter sido um pastor bem famoso no meio deles. E naquele velório, todo mundo na igreja. Aí, eu entendo a questão de perda, independente de quem morre ou não, se é religioso ou não. Mas o que me deixa triste não é a questão de por que o pastor morreu, alguém. Me deixa mais triste é saber que mesmo diante de uma realidade dura, uma realidade amarga, de um planeta jogado às traças, de um planeta cheio de violência, de um planeta cheio de maldades, cheio de doenças, de catástrofes, de calamidades, de destruições. E mesmo diante de mortes e mais mortes, você ainda tem que ouvir um áudio desse aí. Hoje chegou o fim o sepultamento do nosso amado pastor Manuel Cardoso. Nos esforçamos para fazer o melhor, para aquele que sempre fez o melhor por nós. Agora é conosco. Tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, tudo que nos pregou, vive agora em cada um de nós. Obrigado, meu pastor. Obrigado por orar por nós. Obrigado por cuidar com tanto zelo da igreja que o Senhor Jesus lhe confiou. Obrigado por cerca de 42 anos, todos os dias, alguém que se importava com pessoas. O seu olhar, a sua palavra, o seu exemplo, deixaram marcas profundas em nossas vidas. Hoje nós choramos. Choramos porque não nascemos para morrer. A morte é uma consequência do pecado. E por isso dói tanto. Mas em meio às lágrimas, temos uma esperança viva. A esperança que Cristo nos trouxe. Essa não é uma despedida eterna, é um até breve. Porque em breve, muito em breve, nos encontraremos novamente. Hoje choramos, mas também nos alegramos, porque temos a convicção. O Senhor, meu pastor, está com o nosso Pai Celestial. E essa multidão que veio homenagear, que veio prestar o último adeus, ela testifica que em vida o Senhor foi sim um grande homem de Deus. O seu legado extraordinário continuará ecoando, reverberando, tocando outras vidas pela obra que o Senhor construiu com tanta fé e dedicação. Descanse em paz, pastor Manuel. A missão foi cumprida. Agora é conosco. Nos encontraremos na eternidade. Obrigado por tudo. A minha crítica aqui não é porque ele fez uma homenagem ao pastor dele, ao pastel dele que se foi. A minha crítica aqui é voltada nas palavras que esse alienado falou.
Vocês observaram? Ele falou que o ser humano nasceu para nunca morrer, mas a morte é a consequência do pecado. O pecado original, o suposto pecado de Adão e de Eva, que também Adão e Eva nunca existiram só na mente de idiota, só na mente de gente besta, gente trouxa, que Adão e Eva existiram. E de rude, né, que não estuda. A história de Adão e Eva é plágio de outras religiões, Aí, por conta do suposto pecado original, todo mundo tem que morrer. Olha que justiça. Quem teria que morrer não era só Adão e Eva? E Deus faria um outro casal para nunca mais morrer, para nunca pecar? Aí você tem que ouvir um áudio desse, que está sendo compartilhado aí em várias redes sociais, como uma homenagem muito linda. Para você homenagear uma pessoa que se foi, não precisa tanta coisa. Tá? Basta você dizer, foi uma pessoa honesta. Vai deixar uma história, um legado. E o que temos agora é que lembrar apenas do que foi bom feito por esta pessoa. Tá bom. Seria uma homenagem racional. Mas um crente alienado com uma fé mentirosa, com uma fé que não tem fundamento, ele é capaz de falar tudo que esse áudio falou aí. Então você vê que é uma pessoa embriagada com religião. Uma homenagem dessa pra mim é a mesma coisa de quando alguém morre de cachaça, de tanto beber, morre de cirrose, né? E a pessoa for fazer homenagem à pessoa que morreu, cirrose, que passou a vida toda embriagada, é a mesma coisa, é uma comparação. E você fazer lá uma oratória, uma mensagem dizendo assim: a gente sabe que esta pessoa que se foi vai deixar uma história e foi uma pessoa maravilhosa, mas a gente tem que agradecer também a cachaça, a pinga que ele tomava. A gente tem que agradecer também, cara, a embriaguez dele. A gente tem que agradecer a fábrica de pinga que ele usava daquela marca tal. Porque eu tenho certeza que isso aí é uma linda história. E essa linda história tem que ficar porque a marca de pinga que garantiu este produto e tornou este homem mais feliz em nosso meio esse tempo inteiro. É a mesma coisa de fazer uma homenagem a uma pessoa que morreu, que passou o tempo todo embriagado numa religião, e depois dizer, olha que coisa, cara, dizer que a morte é porque Deus permite, porque é consequência do pecado de alguém. Não é do seu, é de alguém. Você não morre por conta do seu pecado, você morre por conta de Adão. Você não morre por conta do seu pecado, você morre por conta do pecado de Eva. Agora, o que é que eu tenho a ver com Eva e nem com Adão? Caso este casal existiu. Então, é como diz o Cleito, quando a gente ouve essas coisas, a gente vê o quanto que o Brasil é idiotizado e o Brasil é enganado com religião. Claro, cara, é uma coisa absurda, cara. Claramente do nosso povo. Então isso entristece, mas ao mesmo tempo nos fortalece mais. E quando eu ouço um áudio desse e eu vejo essas comemorações, que isso é uma comemoração, de uma certa forma, pela perda de uma pessoa, e uma mensagem tão mentirosa dessa, tão enganadora, tão prejudicial, embriaga o ser humano,
Isso me causa tanta vergonha, cara. Vocês não sabem o que é vergonha. Vocês sabem o que é sentir vergonha de um dia ter feito parte desta cambada. Ter feito parte desta mentirada. Tem um dó desta pessoa que fez esse áudio aí. Ah, fez uma linda homenagem pro pastor que se foi. Coisa mais linda do mundo. E eu tenho certeza que o Pai acolheu. E a gente vai estar junto na eternidade. Nós sabemos que a vida é apenas, a morte é apenas uma passagem. Que merda, cara. Como é que o ser humano se deixa levar um papel tão ridículo como esse? Vou relembrar. Este planeta não tem nada que preste. E não é culpa minha, não é culpa sua. Não é culpa de Adão e de Eva. E o que é que eu tenho a ver? O que é que tem que preste neste planeta? Aí, o grupo assembleiano, que eu fiz parte desta merda chamada Sistema Assembleiano. O chamado Sistema Assembleiano. Eu fiz parte. Por isso que eu digo pra vocês que eu me envergonho quando eu ouço um áudio desse, porque você pode prestar uma homenagem a alguém de forma racional. Mas uma mensagem escravocrata, aí uma mensagem escravocrata mentalmente falando, aí eu fico pensando, cara, puta que pariu. Como é que o ser humano se deixa a levar a um papel tão ridículo desse, cara? Poxa, aí isso é a homenagem de um assembleano para um assembleano. Só que essa mensagem dele não vai servir para um adventista. Porque o adventista vai dizer, por mais lindo que ele falou esta mensagem, mas este homem não guardava o sábado. Esta mensagem dele também não vai servir para um mórmon. Porque o mórmon, ele tem um pensamento diferente do assembleano. Esta mensagem também não vai servir para um católico ouvir dizer tá tudo certo, é saber tudo que ele falou vai acontecer do jeito que ele falou, porque o católico tem o protestante como um filho rebelde de Deus. E se não retornar à primeira igreja, vai se ver com Deus. Porque o protestante para o católico, ele não tem salvação. De igual modo, o católico para o protestante também não tem. Porque tem que ser protestante. E o assembleano, ele puxa a brasa pro churrasco dele. Então, esta mensagem deste homem aí, deste senhor que está nesta mensagem aí, é linda, maravilhosa, somente para assembleano. Somente para assembleano. Mas, para timo de Jeová, não serve. Para os muçulmanos, não serve. Para judaísmo, não serve. Para um espírita, não serve. Para o de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, não serve. Então esta mensagem dele aí só serve para assembleano, porque Deus é só para o assembleano, para a Assembleia de Deus. Para quem é assembleano, Deus só vai salvar a Assembleia de Deus. Tem outra. Quando eles dizem que não, mas a gente não fala desse jeito não, tem muita gente de outras denominações que Deus vai salvar, é mentiroso ou mentirosa quando ele diz isso para alguém, mas ele dentro da igreja dele aprende que tem que ser assembleiano, que tem que seguir as normas da Assembleia. Este pastor que se foi, que eu já falei para vocês, eu estou falando dele, eu até ofereço os meus pêsames, os meus sentimentos para a família, que tenham ajudas psicológicas, não. Deus vai consolar agora a família. Isso é uma mentira. Deus conforta os corações da família. Isso é uma mentira. Eu não vou mentir aqui. Agora, o que a gente pode oferecer para uma família que tem uma perda de um ente querido
que não é fácil perder um ente querido, independente de religião ou sem religião, é desejar força psicológica, orientar. Agora está na hora de entender que aquela pessoa nunca mais será vista por ninguém, nunca mais falará uma palavra e nunca mais existirá em dimensão nenhuma. Morreu, já foi, deixou de ser. E a pessoa vai o quê? Confortar psicologicamente alguém que teve uma perda. Então a minha crítica aqui não é o morto e nem a família do morto. A minha crítica é o áudio que eu ouvi aí. Esse áudio é um dos áudios mais enganadores. Parece uma coisa linda uma mensagem como essa. Mas isso aí é chave de prisão mental. É chave de cadeia mental. Porque uma pessoa que ouve uma mensagem dessa dentro da religião vai se alienar mais ainda, vai se enganar mais ainda, vai se impregnar mais ainda e o pau quebra da casa de Noca. Por quê? Porque a pessoa morre burra. Infelizmente. Por isso que eu não estou mostrando aí a imagem nítida. Eu não quero expor a imagem deste velório aí. Porque é um velório, eu não quero me vangloriar com a morte de ninguém. Se esse pastor foi honesto ou não, não sei. Se a família é honesta ou não, não sei. Mas esse tipo de coisa me dá vergonha, porque eu fui de lá. E eu ouvia muito esses tipos de pregações, de mensagens, de homenagens a mortos dentro de igreja. Porque isso já é uma contradição, porque está escrito que todos os mortos, está escrito, todos os mortos ressuscitariam através de uma simples oração com fé. Que também é outra contradição, porque quem é vivo vai ter que morrer. Por exemplo, Jesus ressuscitou Lázaro uma vez, mas ele não morreu de novo? Lázaro morreu 2 vezes. E por que depois que ele morreu de novo, alguém não foi lá e colocou a mão e disse, não, Jesus ressuscitou, nós também temos esse direito. E Lázaro podia estar vivo até hoje, né? Ressuscitando e ressuscitando e ressuscitando. Quem é servo de Jesus teria que continuar ressuscitando Lázaro até hoje. Lázaro ressuscitou, mas ele teve que morrer depois. É um homem que morreu 2 vezes. E teve vida 2 vezes. Mas não foi só Lázaro. O que está escrito no Conto do Vigário tem Dorca, né? Que Pedro ressuscitou. Só que Dorca morreu de novo. E por que Pedro não foi novamente ressuscitar? Eutico. Paulo ressuscitou Eutico, um homem que caiu da janela quando ele estava pregando, segundo a história. Só que Eutico não está mais entre nós. Morreu. E por que ele não foi ressuscitar depois? Ou alguém com a mesma unção de Paulo? Então a lógica seria essa. Morreu, ressuscitou com o poder da oração e da fé. Morreu de novo, ressuscitou. Morreu de novo, ressuscitou. E não ia ter mais morte. Que contradição desgraçada, já pensou? Ressuscitar todos? Mas está escrito lá, ressuscitar os mortos. Eu li sobre isso, sobre esta frase, que é uma das ordens de Jesus para quem prega o suposto evangelho. Ressuscitar os mortos, está aqui, ó. Eu falei de 12 mandamentos. 12 mandamentos de Jesus. Ou 12 ordens de Jesus. E o terceiro é ressuscitar os mortos. Que você vai encontrar isso em Mateus capítulo 10 e os versículos 8 a 10. Ressuscitai os mortos. Já pensou se isso fosse verdade? Não ia morrer nenhum crente. Ia morrer, mas ia ressuscitar. Ia morrer, mas ia ressuscitar. Ia morrer, ressuscitar. Morrer, ressuscitar. Então, certo aí, dessa homenagem desse senhor aí, não era essa homenagem, era ele ir lá e colocar com essa fé toda que ele mostrou aí, colocar a mão sobre o pastor e dizer assim, ressuscita em nome de Jesus, para ficar mais um tempo com a gente na terra. A gente precisa do Senhor. Ressuscita. Vocês entenderam a contradição? Fico por aqui. Já falei, a minha crítica não é ao defunto e nem à família. Presto os meus sentimentos e condolências, mas a este áudio desta pessoa que infelizmente está embriagada religião. Fui mais volta em novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Antony Galvão.